Queria que vocês abrissem lá em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Naamã, general do exército do rei da Síria, era muito importante e valioso para o seu rei, porque o Senhor o usou para dar a vitória à Síria. Mas ainda que Naamã fosse um homem importante e poderoso, padecia de lepra. Num dos ataques que o exército de Síria fez contra Israel, uma menina israelita foi capturada. Ela passou a ser serva da esposa de Naamã. A menina disse para sua senhora: se só meu senhor conhecer o profeta que mora em Samaria, ele curaria Naamã da lepra. Naamã se aproximou do seu rei e lhe falou o que dissera a israelita. O rei da Síria lhe disse: vá agora, que eu mandarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã saiu para Israel, levou de presente 3.000 moedas de prata, 6.000 moedas de ouro e 10 mudas de roupa. Naamã levou a carta do rei da Síria ao rei de Israel. A carta dizia: sirva esta carta para lhe informar que lhe mando o meu servo Naamã, para que o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: por acaso sou Deus? Não tenho poder sobre a vida e a morte para que o rei da Síria me mande um homem para que cure da lepra. Preste atenção, o que ele quer é me atacar. Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado suas roupas. Então lhe mandou esta mensagem: por que rasgou as suas roupas? Que Naamã venha a mim, então saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi aos seus cavalos e carruagens aonde morava Eliseu e ficou esperando fora da casa. Eliseu mandou um mensageiro que lhe disse: ande e lava-se no rio Jordão 7 vezes, e ficará sarada a sua pele e ficará puro e limpo. Naamã se irritou e saiu dizendo: pensei que Eliseu sairia e ficaria diante de mim, pediria o nome do Senhor seu Deus, e depois passaria a mão sobre o meu corpo para curar a lepra. Os rios de Damasco, o Abana e a Farfa, são melhores do que toda a água de Israel. Por que não posso me lavar naqueles rios de Damasco e me limpar ali? Naamã irritou-se muito e deu meia volta para partir. Mas os servos de Naamã foram e lhe disseram: Senhor, se o profeta lhe tivesse dito que fizesse alguma coisa muito difícil, teria feito isso, não é verdade? Quanto mais agora que só lhe disse: lava-se e ficará puro e limpo. Então Naamã fez o que o homem de Deus disse, e ele desceu e se lavou no Jordão 7 vezes. E ficou puro e limpo, sua pele tornou-se tão suave como a de um bebê. Versículo 15. Naamã e seus homens voltaram para ver ao homem de Deus. Naamã se deteve diante de Eliseu e lhe disse: olhe, agora sei que não há nenhum outro Deus no mundo, a não ser em Israel. Aceite o presente da minha parte, por favor. Mas Eliseu disse: eu lhe garanto, como vive o Senhor, a qual eu sirvo, que eu não aceitarei nenhum presente. Naamã tentou obrigar Eliseu a que aceitasse o presente, mas Eliseu recusou. Então Naamã disse: se não aceitar o presente, então ao menos faça que me deem terra para encher a carga das minhas 2 mulas, porque nunca mais oferecerei sacrifício que devem ser queimados completamente, nem ofertas e nenhum outro Deus, só oferecerei sacrifício ao Senhor. Agora ore ao Senhor para que me perdoe isto. Quando no futuro meu senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon para adorar, o rei irá querer se apoiar em mim. Portanto, terei que me ajoelhar no templo de Rimon. Por favor, peça ao Senhor que me perdoe quando eu tiver que fazer isso. Então Eliseu disse a Naamã: vá em paz. Curva suas cabeças, fecha seus olhos. Pai,
Como ministro do Evangelho, eu rejeito agora todo ladrão, salteador que vem roubar a semente da tua palavra. Eu declaro sobre o coração da tua igreja que essa palavra será a semente para frutificar e gerar frutos na vida de cada um. Que cada um possa entender, Senhor, os propósitos do Senhor. Que o teu Espírito possa ministrar de forma extraordinária. E que da forma que cada um entrou, possa sair, Senhor, totalmente transformado, curado, sarado, pelo mover da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa oração? Bom, Naamã era um general. Naamã era um grande líder. Um cara respeitado, um cara admirado pelo seu próprio rei. Eu acredito que muitos jovens que estavam se alistando no exército ali da Síria, o admirava e o seguia, e muitos talvez gostariam de ser como ele. Naamã era um cara que com certeza andava no meio de pessoas importantíssimas. Naamã era um cara que com certeza andava muito bem alinhado, muito bem vestido. Naamã com certeza participava de várias festas e cerimônias, mas tinha algo que o incomodava. Ele estava doente, tinha algo que o consumia, mas ele vestia roupas para que ele pudesse não expor aquilo que estava na sua pele. Naamã é um cara que precisava de um milagre extraordinário. E eu acredito que diante dessa história, você pode observar nos detalhes, que Naamã, talvez ele já buscava meios para ele obter a cura dele. Mas Deus sempre coloca pessoas diante de nós, para nos mostrar um caminho, sempre. Lá no versículo 2, num dos ataques que o exército da Síria fez contra Israel, uma menina israelita foi capturada e ela passou a ser serva da esposa de Naamã. A menina disse para a sua senhora: se só o meu senhor conhecer o profeta, preste atenção, olha a fé dessa menina. Talvez ela poderia dizer aqui: olha, se o meu senhor for lá e conhecer, conversar, e o profeta orar, interceder, ele vai ser curado. A única coisa que ela disse para aquela mulher, esposa de Naamã: se apenas ele o conhecer. Que fé extraordinária. Eu quero dizer, querido, que Deus sempre levanta pessoas para estar do teu lado, com fé, para te mostrar o caminho. E a pergunta que eu faço diante de tudo isso: quantas vezes você foi convidado para participar de um culto? Quantas vezes chamaram você para participar de uma cela? Quantas vezes chamaram você para ter uma comunhão? Quantas vezes chamaram você para participar da rede jovem? E aí você simplesmente diz: não, não é o meu tempo, não é o agora. Ninguém sabe o que eu estou passando. Será que lá vão querer resolver o meu problema? Será que ali naquele lugar onde eu vou estar, vão querer me descobrir, tirar a minha roupa, eu vou ter que mostrar o que eu estou sentindo? Não, não vou, não quero. Não preciso de ajuda. Mas preste atenção, querido, o desejo de Deus é não ver você no sofrimento, não é permitir com que você permaneça na situação que você está. Todas as vezes que quando nós olhamos para a palavra, ou até mesmo para pontuando essa história, você vê o desejo de Deus, o carinho de Deus, o amor dele em transformar vidas. Tudo que ele quer é gerar fé no seu coração. E a pergunta: até quando? Até quando resistimos o desejo de Deus de alcançar os nossos corações? Até quando você resiste os convites? Até quando você resiste o amor de Deus por você?
lá em Atos, capítulo 7, versículo 51. Vocês são surdos e duros de coração, como aqueles que não creem no nosso Deus. Vocês estão sempre resistindo o Espírito Santo. Por que resistir? Porque muitas das vezes eu acho que por conhecimento, eu acho que por experiência de outras pessoas, eu consiga resolver o problema que eu estou passando. Talvez, quando você olha para Naamã, e quando você presta atenção nos últimos versículos dessa história, você vê que Naamã, ele cultuava outros deuses, ele oferecia sacrifício de outro deus, e eu tenho quase certeza que por esse sacrifício, ele desejava a cura dele. Eu não estou aqui, querido, para constranger o seu coração. O desejo é mostrar para você, através dessa palavra, que você precisa ter fé. Você precisa acreditar que é neste lugar, que é onde você está, que Deus vai trazer o milagre que você precisa. Que é aqui neste lugar, que nesse tempo, nesta manhã, Deus vai trazer a cura que você precisa. Deus vai derramar o milagre que você tanto deseja no seu coração. Qual é a sua urgência? O que inflama no seu coração? O que você tem desejado ou sonhado? Porque quando eu olho para Deus e eu começo a me relacionar e eu começo a conhecer quem é esse Deus, eu vejo um Deus que sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está passando no mais íntimo do coração. Ele sabe aquilo que te aflige. Ele sabe aquilo que te magoa. Ele sabe aonde estão as suas feridas. Ele sabe de todas as coisas. E é o desejo do coração dele, é ele poder ter acesso a tudo isso e trazer aquilo que você precisa. Deus usa pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Deus usou a esposa de Naamã. A menina falou com a esposa dele, não falou com ele diretamente. E eu fico imaginando aquela conversa da esposa à noite, já todo mundo dormindo, os dois estão no quarto. Ei, meu bem, a israelita me contou se tão somente você conhecer um profeta que tem lá em Israel, em Samaria, você vai ser curado. Talvez ele olhou para ela, se é mesmo? Será? Meu bem, ela falou com tanta fé, com tanta veemência, que eu creio no que ela fala. E eu acho que você deve ir lá sim. Eu acho que você deve sim, você deve... Talvez nessa conversa ele fala assim, se eu vou lá conversar com o rei. Porque a gente troca muitos pensamentos e eu confio, eu tenho certeza que o rei vai falar alguma coisa. E ele sai diante da esposa e ele vai para o rei. Só que o interessante é que quando você observa o coração de Naamã, você vê dois pontos importantes. Ele precisava de cura no seu interior e uma cura física. Naamã precisava passar por dois processos simples, mas que muitas das vezes aos olhos naturais é tão difícil. Agora eu vou começar a pregar, e eu quero falar sobre 7 pontos. O tema dessa palavra fala 7 passos para o milagre. O primeiro mergulho de Naamã. Esse foi o primeiro mergulho dele. Naamã se aproximou do seu rei e lhe falou o que dissera a israelita. O primeiro mergulho de Naamã chama fé. Não tem como você percorrer um caminho de uma conversa. Não tem como você buscar, talvez, autonomia ou conselho se você não tiver fé.
E o primeiro mergulho de Naamã foi crer. O que eu quero gerar no coração de vocês, em toda essa palavra, creia. Você precisa ter fé. Porque para você percorrer o caminho e chegar no objetivo final, não adianta você começar os seus primeiros passos, se você não crer. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim a fé veio ao ouvir a mensagem, e essa mensagem proclamada por ordem de Cristo. Naamã ouve os conselhos da sua esposa. Chega diante do rei, eu tenho certeza que o rei sabia do seu problema, sabia da sua aflição, e o rei o motiva mais ainda. Cara, você tem que ir lá. Vai lá sim, ó, e detalhe, eu vou endossar a sua ida. Eu vou fazer uma carta. E ele faz uma carta. Então, no primeiro percurso dele, ele mergulha na fé. Ele crê. E ele começa a dar os primeiros passos para que esse mergulho alcance o objetivo dele. Segundo mergulho, não leve nada. Preste atenção, querido. Tudo que Jesus quer dos nossos corações, de cada um de nós, é que nós estejamos sem nada. E o que você quer dizer com isso? A gente muitas das vezes, querido, achamos que para chegar diante de Deus, diante de Cristo, a gente tem que apresentar alguma coisa em troca. A gente precisa levar algo. A gente precisa se vestir bem, a gente precisa, talvez, alguns pensam assim, eu vou para a igreja, ou eu vou chegar diante de Deus, eu preciso me purificar, eu preciso me santificar, eu preciso abrir mão do pecado. E muitas das vezes a gente começa a carregar algumas coisas, leva alguma coisa ou não leva nada, e por não levar nada, a gente acha que não pode chegar diante de Deus. Então, o primeiro mergulho, não precisa de nada, querido. A única coisa que Deus quer é você. Tudo que Ele precisa é do seu coração. Versículo 5. O rei da Síria lhe disse, vá agora, que eu mandarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã saiu para Israel, levou de presente 30 mil moedas de prata, 6.000 moedas de ouro e 10 mudas de roupas. Naamã levou a carta do rei da Síria ao rei de Israel. Mas será que ele não estava indo com uma ação de gratidão? Será que ele não estava indo com a ação de presentear? Era cultura naquela época, era normal tomar essas atitudes. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Tudo que Jesus quer, querido, é o seu coração. Tudo que Ele precisa é do seu coração. Então, nesse mergulho, você não precisa levar nada, somente você mesmo. Aquilo que o pastor Jonathan falou aqui na ministração de oferta, é você, é o seu coração que Ele precisa. Terceiro mergulho. Versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse, por acaso sou Deus? Não tenho poder sobre a vida e a morte para que o rei da Síria me mande um homem para que cure da lepra. Preste atenção. O que ele quer é me atacar. Agora comece a imaginar um rei que tinha sido vencido pelo próprio general que está diante dele. E esse general ainda sequestrou alguns do seu povo. E agora o general está diante dele com uma carta pedindo para ele curar. Olha, como é que o cara não rasga a roupa? Como é que o cara não... Peraí, você tá diante de quem, cara? Você veio, me atacou,
você pegou, sequestrou algumas pessoas do meu povo, e agora você vem aqui diante de mim, pedir cura. Terceiro mergulho, vá diante da pessoa certa. Você precisa procurar as pessoas certas que vão contribuir para o seu crescimento, que vão ajudar e te trazer a ministração da cura na sua vida através de Jesus Cristo. Você sabe o que acontece muitas das vezes, querido? A gente abre o Google, ou a gente vai procurar na internet, no YouTube, os coaches da vida. Nada contra. Mas achamos que eles têm a solução para nossas vidas. Nós cremos que os colegas de trabalho, na experiência e nas circunstâncias que você pode estar vivendo, ele vai te dar o melhor conselho. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Lamento. A pessoa certa é Jesus Cristo. João capítulo 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. João 16, capítulo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Ele é o caminho, Ele é a pessoa. Ele é a fonte viva de vida, de cura, de salvação. Nós precisamos buscar a pessoa certa. O problema é que nós queremos percorrer o nosso caminho, e o caminho está mais fácil do que podemos imaginar. Cristo é a solução de todas as coisas, Cristo é a salvação de nossas vidas. É esse caminho que eu preciso entender, porque quando você começa a ler o início da história, em momento nenhum a menina israelita falou, vai diante do rei de Israel. Ela falou, vá diante do profeta. O problema é que nós queremos achar refúgio diante do que vivemos. Não desmereço Naamã, querido, porque ele vivia num alto escalão, num padrão de vida. Talvez na sua alma, emocionalmente, ele sabia que talvez o rei ia dar tudo o que ele precisaria. Mas eu quero te dizer, querido, Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a fonte da vida. É Ele que você precisa chegar perto. É Ele que você precisa estar diante. Quarto mergulho. Versículo 9. Então Naamã foi aos seus cavalos e carruagens, aonde morava Eliseu, e ficou esperando fora de casa. Você vai observar que alguns versículos antes, Eliseu sabe do contexto da situação. Eliseu manda uma mensagem para o rei, ei, manda ele vir estar comigo, porque ele vai saber que tem profeta em Israel. Por que você rasgou a roupa? Você está chateado? Você está grilado? O rei estava realmente ferido emocionalmente com tudo que tinha acontecido. Mas quando você, querido, vamos voltar lá no início, no versículo 1. Olha só, Deus usa caminhos que a gente quer entender. Preste atenção no versículo 1 do capítulo 5. Naamã, general do exército, o rei da Síria, era muito importante e valioso para o seu rei, porque o Senhor o usou para dar vitória à Síria. Não, peraí, aí é de confundir. Como é que Deus deu a Naamã, um povo que estava contra Israel, a vitória? Deus, ele usa os caminhos que a gente não precisa entender, só no final da história a gente vai saber. Vocês conseguem compreender o que eu quero dizer, querido? Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens aonde morava Eliseu, e ficou esperando fora de casa. Eliseu lhe mandou um mensageiro que lhe disse,
Ande e lave-se no rio Jordão 7 vezes e ficará sarado, a sua pele ficará pura e limpo. Naamã se irritou e saiu dizendo: pensei que Eliseu sairia e ficaria diante de mim. Pediria o nome do Senhor Deus e depois passaria a mão sobre o meu corpo para curar a lepra. Os rios de Damasco e o Abana e o Fafa são melhores do que toda a água de Israel. Por que não posso me lavar naqueles rios de Damasco e me limpar ali? Naamã irritou-se muito e deu meia volta para partir. Quarto mergulho, orgulho, a quebra de orgulho. Preste atenção, querido. Se você observar do primeiro até esse momento do mergulho, o que Deus está tratando é o que está dentro do coração dele. Quantas vezes Deus está tratando os nossos corações e a gente para de mergulhar? Quantas vezes entramos em processos de mergulho para que Deus possa completar o objetivo de transformação dentro dos nossos corações, de milagre em nossas vidas, paramos de mergulhar. No quarto mergulho, Deus precisava quebrar o orgulho do coração de Naamã. O que a gente precisa buscar é pessoas com unção. O que nós precisamos buscar é pessoas que têm a palavra viva em seus corações, que vão nos dar a direção certa para ministrar aquilo que precisamos em nossas vidas. Atos capítulo 4, versículo 6. Mas a graça que Deus nos dá é mais forte, pois, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Talvez você olhe para você diante dessa situação que você esteja vivendo, e você fala: eu? Banhar num rio lamacento como o Jordão? Eu vou para a igreja? Não, lá não tem o que eu preciso. Eu vou na reunião de célula? Vou participar de uma comunhão onde eu sei que vai ter um monte de irmão lá e tudo careta? Eu? Não, eu estou bem aonde eu estou. Porque diante de tudo isso, tem uns rios mais bonitos para me banhar, mais limpo. Diante da situação, eu posso buscar outros meios. Mas preste atenção, tudo que Deus quer é tratar dentro de você. Tudo que Deus está fazendo diante do que as coisas estão acontecendo, Ele quer mover o seu coração. E Ele vai usar situações inusitáveis que mexem com o seu interior, para que você possa entender que Ele é simples e amável. Para que você possa entender o amor que Ele tem por você. Parece estranho porque você olha assim: poxa, por que eu não posso estar em um lugar onde a minha alma se sente bem? Por que eu não posso passar por esse caminho? Por que Deus está pedindo para passar por esse, a não ser esse? Porque Ele sabe o final, o que vai acontecer. Ele sabe e Ele tem a plena certeza, porque o ângulo e a visão onde Ele está, Ele já está vendo o seu final. Ele está vendo o processo completo. Não rejeite, não abra mão. Querido, Deus, Ele tem o objetivo, não é de te humilhar, mas de mostrar para você o quanto você é amado por Ele. João capítulo 9, versículo 6, lá conta a história de um cego. Jesus, olha só que negócio doido. Jesus poderia ter lançado uma palavra, Jesus poderia ter colocado a mão sobre os seus olhos daquele cego, mas Ele cospe no chão, faz uma lama e passa nas vistas dele. E ele volta, tem um processo e ele volta a ver.
Nós queremos, muitas das vezes, mensurar ou até mesmo imaginar o que Deus vai fazer para que eu possa ter o meu milagre, para que eu possa alcançar a salvação. Você começa a percorrer na sua mente caminhos, porque quando você olha aqui na mente dele, ele já tinha criado já algo. Ele achava que quando ele chegasse diante da casa de Eliseu, Eliseu sairia, estaria diante dele, faria uma oração e colocaria a mão dele. Deus, entenda, Deus, ele até permite com que você crie na sua imaginação saídas, mas as saídas que você criou na mente não vai ser a saída que ele tem para você. Vai ser as mais inusitáveis. Quinto mergulho. Versículo 13. Mas os servos de Naamã foram e lhe disseram: Senhor, se o profeta tivesse dito que fizesse alguma coisa muito difícil, teria feito isso. Não é verdade? Quanto mais agora que só lhe disse: lava-se e ficará puro e limpo. Então, versículo 14, então Naamã fez o que o homem de Deus disse. Ele desceu e se lavou no Jordão 7 vezes e ficou puro e limpo. Sua pele tornou-se tão suave como a de um bebê. Chegou o momento da cura física. Mas para que acontecesse essa cura física, alguns servos que o conheciam, colocou ele em uma situação de decisão. Espera aí. O que o profeta te pediu foi tão simples. Você já ganhou quantas guerras? Quantas lutas você já passou? Quantas batalhas você já venceu? Quantas coisas difíceis você já fez? E só porque o profeta pediu para você mergulhar, você não vai mergulhar? Quinto mergulho, obediência. No primeiro mergulho eu tenho fé. Quando eu começo o processo de fé, o teu coração começa a ser transformado. Quando você passa, continuando crendo, vai passando pelo processo de transformação aqui dentro, agora vem o momento da obediência. E no momento da obediência, a manifestação do poder e da glória de Deus, da cura, dos milagres, da salvação, vem. Naamã obedeceu. Naamã ouviu aqueles servos. Naamã mergulhou, fez o quinto mergulho da vida dele. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício. O maior prazer que Deus tem é a sua obediência diante da palavra. Eliseu lançou a palavra para ele. E ele obedeceu. Ele caminhou em obediência. Olha lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que se fez homem, passou por momentos difíceis, mas ele obedeceu. Olha o versículo 9, e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos que nele obedecem. Ele é a fonte da nossa salvação, ele é a fonte da cura, ele é a fonte da vida. Ele é a água viva que, se você beber, você não terá sede. Sexto mergulho. Versículo 15. Naamã e seus homens voltaram para ver o homem de Deus. Naamã se deteve diante de Eliseu. Agora Eliseu recebe ele. Ele disse: olhe,
Agora sei que não há nenhum outro Deus no mundo, a não ser em Israel. Aceite um presente da minha parte, por favor. Mas Eliseu disse: eu lhe garanto, como vive o Senhor, a qual eu sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã tentou obrigar Eliseu e que aceitasse o presente, mas Eliseu recusou. Então tem um conflito, porque no segundo mergulho você diz que não é para levar nada. E agora Eliseu, diante de Eliseu, Naamã aparece com o sexto mergulho, gratidão. Como não levar nada e agora apresentar algo? Porque, querido, preste atenção, no seu primeiro processo, você precisa vir diante de Jesus, como você está e do jeito que você é. Só que um coração grato, um coração que recebeu, ele não leva a gratidão para o homem, mas ele leva a gratidão para Deus. Eliseu, não é que Eliseu rejeitou, preste atenção, querido. Eliseu queria ensinar para ele: ei, você não precisa agradecer a mim, você precisa agradecer a ele. Você não precisa ser grato a mim, você precisa ser grato ao Deus vivo, a Jesus Cristo, é aquele que é o dono da salvação, o dono da cura, é Ele que você precisa ser grato. Então o sexto mergulho fala sobre gratidão. Eliseu não estava errado em rejeitar a gratidão, mas ele quis ensinar que a gratidão não é para o homem, é para Deus. Entenda. Você honra homens, nós honramos nossos líderes, nós honramos nossos pastores, nós honramos aqueles que nós estamos submetidos, nós temos recebido palavra, mas preste atenção, o coração de gratidão, primeiro a Deus. A manifestação de Naamã aqui era de um coração grato. Esse foi o sexto mergulho dele. Salmos capítulo 30, versículo 11. Então mudou a minha tristeza em dança, tirou as minhas roupas de luto e me vestiu de alegria. Assim o Senhor meu Deus, eu o louvarei com todo o meu ser, eu o louvarei para sempre. Não tem como você receber o milagre, você receber a salvação, você não deixar de ser grato com Deus. E o seu coração é de adoração, o seu coração é de louvor a Deus. Tudo que você tem, você entrega para Ele, porque as coisas agora perderam o seu valor. A graça, você começa a descobrir que tudo que você precisa está nele. Todas as coisas estão no Senhor Jesus. E agora você começa a entender. No sexto mergulho, em João capítulo 12, versículo 3, conta a história de Maria. Maria foi tão grata a Jesus Cristo pelo que ela fez, porque Ele fez no coração dela, pelo perdão manifestado, pela transformação que ela derramou um perfume nos pés dele, enxugou com seus cabelos. Ela chorava, mas o choro dela não era um choro de tristeza, mas de alegria, por gratidão pelo aquilo que Ele fez. Entenda, para quem está de fora se assusta. Não tem como, querido, você não ter um coração grato por aquele que alcançou o desejo do seu coração de trazer a cura, o milagre, a salvação. Não tem como você abrir mão de tudo aquilo que você tem para estar com Ele. Agora o sétimo e último mergulho de Naamã. Versículo 17. Então Naamã disse: se não aceitar o presente, então ao menos faça com que me dê terra para encher a carga das minhas 2 mulas, porque nunca mais oferecerei sacrifício que devem ser queimados completamente, nem oferta em nenhum outro Deus, só oferecerei sacrifício ao Senhor. Alguns estudiosos afirmam
que quando Naamã ele pede a terra ali de Samaria, é como se fosse um amuleto. O texto ele é muito subjetivo, mas é como se ele quisesse ter algo que fizesse ele lembrar do momento que ele viveu ali. Só que nesse 7º mergulho, ele entende que o coração dele não pode se converter a deuses que não atende o seu pedido, mas a um Deus que ouve a sua oração e atende às suas súplicas. Agora, no seu último mergulho, ele entendeu que há um Deus vivo, há um Deus verdadeiro, há um Deus que responde orações, há um Deus que responde clamor, há um Deus que traz a cura, há um Deus que traz salvação. Ele entendeu e agora ele decide dentro do coração dele que ele só iria adorar e louvar apenas um Deus. Que ele não iria adorar a outros deuses, que ele não iria percorrer outro caminho, a não ser o caminho aonde Deus estava. O processo de transformação e conversão daquele general foi tão extraordinário, que antes de terminar essa história, ele pede a Eliseu que o perdoasse. Olha só, versículo 18. Agora ore ao Senhor para que me perdoe isto, quando no futuro, olha só, a conversão dele, a transformação no coração dele foi tão completa que ele já tinha o entendimento de que se ele entrasse num templo onde não era o templo do Deus vivo, ele estaria em pecado. Agora ore ao Senhor para que me perdoe isto, quando no futuro o meu Senhor, o rei, for ao templo dos deuses Rimon para adorar o rei, irá querer se apoiar em mim. Portanto, terei que me ajoelhar no templo de Rimon. Por favor, peça ao Senhor que me perdoe quando eu tiver que fazer isto. Então Eliseu disse a Naamã, vá em paz. A graça de Deus alcançou o coração de Naamã. O coração dele estava tão tomado da presença e do amor de Deus. O coração dele foi tomado de tanta alegria, de tanta veemência e crença no Deus vivo, que mesmo ele estando em um lugar que não condizia com o que ele já estava acreditando, ele pediu perdão, porque ele precisava servir ao rei. Então, quando o rei fosse ajoelhar diante da estátua, ele teria que ajoelhar para apoiar o rei. Mas ele não estava ajoelhando diante da estátua, apenas querendo ajudar o rei a se erguer. Agora imagina, eu quero que você imagine, querido, Naamã chegando diante do rei dele. Eu acredito que eles eram muito íntimos. E ele chega diante do rei da Síria. E aí ele começa a tirar as vestes e começa a mostrar o que o Deus vivo fez na vida dele para o rei da Síria. Imagina ele agora voltando para casa e chegando diante da esposa dele, totalmente curado, transformado. E ele chegar diante da casa dele e falou assim, a partir de hoje todos nós vamos servir a um único Deus, e é o Deus de Israel. Começa a imaginar ele chegando diante da tropa dele, porque ele era um grande líder. Olha como é que Deus faz as coisas, querido. Deus permitiu um general da Síria guerrear contra o próprio povo dele, sequestrar alguns do seu povo, do povo de Israel, levar para a Síria. Agora lá, uma menina é usada pelo Espírito Santo, por Deus, avisa para ele, e ele vai lá, diante do profeta, volta para Israel, lá para Samaria. E agora o cara está convertido, está transformado, está sarado, salvo, e ele volta para a Síria.
Imagine aquele cara contaminando, a contaminação é do evangelho, ele falando do milagre, ele pregando o evangelho, ele falando, olha, eu fui curado, tem um profeta em Israel, o Deus é real, ele é vivo, ele faz, ele atende às nossas orações. Comece a imaginar esse general tão influente, que vivia nas cerimônias, que vivia em lugares importantes, andava com pessoas importantes, inflamando essas pessoas através da cura e transformação dele. Eu quero te dizer, querido, que hoje você está aqui. Talvez você fez algumas perguntas para Deus. Talvez você indagou Deus em algumas coisas e você vem questionando e você não vem buscando uma resposta. Eu quero te dizer que a salvação te alcançou hoje, eu estou profetizando, te alcançou hoje. E aonde você está, você vai propagar o Evangelho. Você vai ministrar, porque o Senhor, hoje é dia de cura, hoje é dia de milagre, hoje é dia de salvação.